De acordo com os registros analisados por historiadores, os primeiros Jogos Olímpicos aconteceram na Grécia Antiga em 776 a.C. Possuía caráter religioso, político e esportivo. Era uma forma de homenagem aos deuses. Só homens participavam e as modalidades esportivas eram uma forma de demonstrar força, vigor e desempenho atlético. O império que vencia utilizava dessa conquista para mostrar que tinha o exército mais forte. A participação feminina era proibida, pois elas tinham uma competição própria, a Heraea, nome dado em homenagem a Hera, mulher de Zeus. E assim permaneceu nos Jogos da Era Moderna, iniciados em 1896, na cidade de Atenas, Grécia. E as mulheres só foram autorizadas a competir em 1900, na edição de Paris, França. De um total de 997 atletas, 22 mulheres participaram em 4 esportes: tênis, golfe, croquete e vela na equipe mista. Aqui, as mulheres conquistaram seu espaço no esporte olímpico. O número de atletas femininas participantes nos Jogos Olímpicos excedeu 1.000 pela primeira vez, quando 1.058 atletas femininas participaram nos Jogos de Munique em 1972. Foi uma luta para competir como os homens, não com os homens, mas competir entre si, e isso parecia justo, dividindo assim as competições masculinas e competições femininas. Olhando para a história humana, na aurora dos tempos, os homens saíram para caçar, matar as feras e protegiam suas mulheres e filhos nas cavernas. As guerras não poderiam acontecer na cidade, para preservar a vida das mulheres e das crianças. Na Idade Média, onde nossos livros de história relatam de Período das Trevas, título confeccionado para fins ideológicos, foi o período onde a mulher ganhou sua dignidade, desempenhava funções importantes. Nos tempos feudais, a rainha era coroada como rei. A Igreja lutou contra a imposição do casamento, dando à mulher a liberdade de escolha do seu marido. Várias figuras femininas desempenharam notável papel na Igreja medieval. As monjas da época eram pessoas instruídas e cultas dentro dos padrões de seu tempo. Notamos ainda na Idade Média a figura de Joana d'Arc. Os registros de Paris, datados do século XIII, apresentam mulheres médicas, professoras, boticárias, tintureiras, copistas, miniaturistas, encadernadoras, cabeleireiras e etc. E no período pós-medieval há um obscurecimento da figura feminina, e é por causa desse período que a mulher atual briga por direitos que outrora tinha na Idade Média. Voltando ao esporte, no MMA, Fallon Fox, transgênero, nascido homem, ex-militar e ex-caminhoneiro, lutou com mulheres e gerou muita polêmica. Ronda Rousey, na época, campeã da categoria peso-galo feminino do UFC, deixou sua opinião. Eu acho que é uma daquelas situações em que é preciso analisar cada caso. Na verdade, eu tentei pesquisar muito e sinto que se você passar pela puberdade como um homem, é algo que você não pode realmente reverter. Mas há pessoas que passam por terapia de reposição hormonal desde antes disso até quando são maiores de idade, e elas podem fazer uma decisão sobre a mudança de sexo depois. Isso seria aceitável, porque eles já não desenvolveram a estrutura óssea de um homem. Você não pode simplesmente reverter isso. Não há nenhum botão desfazer, alegou. A brasileira Beth Correia também chegou a comentar: desculpa, Fallon Fox, o corpo de uma transexual nunca responderá a 100% ao de uma mulher, realidade, disparou. O que é uma verdade? O desejo sexual não pode se sobrepor à realidade das coisas, como já mencionou o filósofo Olavo de Carvalho. Você tem a liberdade do desejo sexual, a liberdade de se sentir como quiser, assim como um homem que se sente um cavalo. I have the horse inside me at this moment. Esta é Karen, uma mulher francesa de 50 anos de idade que costumava ser um professor do sexo masculino. Mas por dentro, Karen se sente como um cavalo, algo que descobriu quando ainda era bastante jovem. When I was young, very young, there were a party, at the end of the year at school. And I was maybe 7 years old, and the teacher told me to play the pony, So we were about 10 young guys playing the pony, So it stayed in me, for a long time.
Depois de encontrar a sua verdadeira identidade, Karen quer participar de campeonatos de pony play, onde pessoas como ela se transformam em cavalos para uma competição bem peculiar. Ou outro rapaz que se sente como uma menina de 5 anos. Well, I have a mommy and daddy, adopted mommy and daddy, who are totally comfortable with me being a little girl. Eles têm essa liberdade, mas o primeiro nunca vai ser exatamente um cavalo e o segundo nunca vai ser exatamente uma menina de 5 anos. É apenas a realidade. Sobre a lutadora Fallon Fox, o youtuber Nando Moura comentou em um vídeo. Ela não aceitou a própria aparência dela, não aceitou o próprio corpo dela, não aceitou o próprio nome dela, mas quer que todo mundo aceite que ela suba no octógono para descer cacete em mulher. A ex-jogadora de vôlei e medalhista olímpica Ana Paula comentou em um artigo: digam o que quiser, Fox é um homem batendo publicamente uma mulher numa arena, ganhando dinheiro e aplausos politicamente corretos por isso. Recentemente, Ana Paula publicou no seu Twitter, no dia 14 de janeiro de 2018, sobre o novo caso de transgênero no esporte, agora no vôlei. Tiffany, jogadora transgênero do Bauru, tem uma força de mulher forte, construída com testosterona durante 30 anos. Se fosse nascida mulher, seria uma mulher forte? Porque ela pôde usufruir e construir sua força de mulher forte com testosterona por 30 anos e eu não, porque fui testada durante 20 anos, disse Ana Paula, comparando a testosterona natural da jogadora trans com o doping, o que considero bem plausível. Assim a disputa seria mais justa. Ora, sabemos que mesmo um homem, quando através do doping possui mais hormônios no corpo, possui vantagem sobre o adversário que não possui. Não é a mesma coisa? Agora, voltando à história, toda uma tradição de 2000 anos, toda uma luta travada pelas mulheres, toda a história de preservação da mulher, foi para isso? Toda uma luta contra a violência da mulher, para no MMA, um ex-militar bater numa mulher no octógono? A ingressão da mulher nas Olimpíadas, o antidoping, para um transgênero que teve toda uma infância, adolescência e uma fase adulta com produção de testosterona, competir de igual com mulheres? Será se essa luta de igualdade está indo pelo caminho certo? Por fim, finalizo com 2 mensagens. Primeiro, as mulheres, que são únicas, belas, com toda a sua feminilidade. Não percam sua originalidade, como disse Regine Pernod, uma mulher especialista no estudo da Idade Média. Tudo acontece como se a mulher, deslumbrada de satisfação à ideia de ter penetrado no mundo masculino, ficasse incapaz do esforço de imaginação suplementar que lhe seria preciso para trazer a esse mundo a sua própria marca, aquela precisamente que falta à nossa sociedade. Basta-lhe imitar o homem, ser considerada capaz de exercer as mesmas profissões, de adotar os mesmos comportamentos e até os hábitos em relação ao vestuário do seu parceiro, sem mesmo pôr a si mesmo a questão do que é em si contestável e do que deveria ser contestado. É de perguntar se ela não será movida por uma admiração inconsciente que se pode considerar excessiva do mundo masculino que ela acredita necessário e que basta copiar com tanta exatidão quanto for possível, mesmo que seja à custa da perda da sua própria identidade e negando antecipadamente a sua originalidade. E para os atletas transgêneros, uma frase: estou vir.